Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quarta-feira, daqui a pouco tem Esporte Clube Bahia em campo contra a equipe do Jequié, mas no vídeo de hoje eu não quero falar muito sobre essa partida, já falei inclusive no vídeo anterior, quero falar sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências. No vídeo de hoje eu quero trazer atualizações mais concretas sobre a situação do Patrick Sequeira, goleiro que o Bahia estava observando do Casa Pia lá de Portugal. Quero trazer informações para vocês de momento da negociação, o que está acontecendo, qual é o estágio, se tem alguma possibilidade ou não, de fato, né, uma informação concreta para vocês, se tem alguma possibilidade dele vir nessa janela de transferências. E também queria falar rapidamente sobre o atacante Everaldo. Eu sei que já está ficando até um pouquinho chato esse assunto, mas eu queria trazer para vocês aqui a informação. O Vitória acabou desistindo da contratação e eu queria explicar para vocês um pouco mais desse contexto. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre o atacante Everaldo, mas falando também sobre o Fábio Mota, que consegue colecionar mais um vexame, mais uma vergonha para o modesto Esporte Clube Vitória da Bahia. Vamos lá. O Vitória estava tentando contratar o atacante Everaldo já tem algum tempinho, enviando propostas, falando com o jogador, tentando convencer ele, acreditando que o Everaldo poderia vir, mesmo com o Carlinhos já também aqui do Vitória. Esperava-se, né, que o Vitória poderia ter 3 centroavantes para essa temporada e um deles seria o atacante Everaldo. O Everaldo, desde o início, já dizendo que não iria, que não tem vontade de jogar no Vitória, que não tem atrativo nenhum para ele se mudar de clube, ainda mais para um rival nesse momento, ainda mais com o Bahia, né, com as aspirações que tem, brigando pelos campeonatos que está brigando e disputando a Libertadores, né, vai disputar praticamente daqui a menos de um mês. O Everaldo sempre se mostrou muito, assim, resistente a essa ideia de ir para o Vitória. O Vitória teve um sinal verde do Bahia para a proposta e para negociar com o jogador e enviou uma proposta. O Bahia esperava receber entre 6 milhões de reais, mais ou menos isso, né? Entre 5 e 6 milhões de reais, 1 milhão de euros, de acordo com a cotação atual. O Vitória mandou uma proposta inferior a 6 milhões de reais, o que não agradou a diretoria do Bahia, recusando assim a proposta do Vitória. E também o Vitória tentou negociar com o atacante Everaldo e recebeu um belo não. Com isso você já sabe, né, que eu informei no vídeo anterior, e o Vitória acabou agora desistindo da contratação de vez do atacante Everaldo, não tem mais interesse, recua na contratação, recua na negociação, e a gente não deve mais ouvir falar, por exemplo, nesse momento, nesse assunto do atacante Everaldo lá no Vitória. Fábio Mota tentou, mas, cara, o Vitória segue passando vergonha, segue passando vexame em busca desse centroavante que eles estão querendo. Foi assim com Vargas, acabando indo para o Nacional, né, tomando um chapéu. O Mastriani não conseguiu fechar, e agora a situação do Everaldo. Ainda tem aquela situação lá do Lucas Esteves, né, que foi para o Grêmio pagou a multa, mas aí o Vitória tem um acordo lá no contrato com o Lucas Esteves, que se pagar, tem a prioridade de ficar com o atleta, enfim. E aí o jogador já colocou Vitória na justiça, o círculo lá tá pegando fogo para o Clássico Bavi. Isso é importante a gente repercutir, é importante a gente falar, até porque o Vitória vai ser adversário do Bahia no sábado, né? Eu tenho um grande Clássico Bavi, então assim, o Vitória chega num momento um pouco complicado em termos, né, de fora do campo. Dentro do campo o Vitória tá bem, conseguindo seus resultados, mas administrativamente, falando sobre reforços e jogadores, o Vitória chega numa situação um pouco complicada. A situação do Everaldo, pelo menos, é essa desde então, e não deve mudar, como eu já falei no vídeo anterior. Everaldo fica até o final da temporada. Agora, falando sobre Patrick Sequeira, vamos trazer informações sobre o goleiro costarriquenho do Casa Pia de Portugal. Como eu já trouxe em alguns vídeos anteriores, o goleiro Patrick Sequeira, né, vou falar somente Sequeira, como ele é chamado lá em Portugal, está fazendo uma campanha maravilhosa com o Casa Pia. O Casa Pia é o 6º colocado, se eu não me engano, lá do Campeonato Português, brigando por uma competição europeia. E se o time tá, né, o Casa Pia é um time modesto lá de Portugal. Se o Casa Pia conseguiu chegar nessa situação nesse momento da temporada, graças ao Sequeira, que está fazendo uma ótima campanha por lá. É um goleiro muito seguro, que está tendo ótimas atuações, as atuações recentes mesmo são brilhantes. Você olha o SofaScore, você olha as notas, você fala, caramba, que goleiro espetacular. E por conta de toda essa situação, o Casa Pia, que não é bobo nem nada, quer ficar com o jogador. O Casa Pia já avisou que não pretende negociar o jogador neste momento da temporada, seja para o Bahia ou seja para qualquer outro clube europeu. A ideia do Casa Pia é que ele permaneça até o final da temporada, aí sim ouça as propostas, e se for algo vantajoso para o clube, se for dentro daquilo que o clube espera também receber de valores, aí se negocia com algumas equipes, envolvendo o Bahia e outras equipes também do futebol europeu. O Bahia, do lado do tricolor de aço agora, tá?
sempre demonstrou interesse na contratação do Patrick Sequeira. Só que do entendimento da diretoria, sempre foi um negócio muito complicado, sempre foi um negócio muito difícil, porque, como eu falei para vocês, a gente está no meio da temporada do futebol europeu e os clubes não querem se desfazer dos seus jogadores, ainda mais o Sequeira, né, que é um jogador muito bem valorizado nesse momento lá em Portugal. E nesse momento a negociação se encontra-se parada. O Bahia não tem nenhum tipo de negociação avançada, ou em estágio, ou qualquer coisa do tipo com Sequeira ou com Casa Pia. A negociação nesse momento está travada. O Bahia não tem negociações nesse momento em andamento, em curso, tentando e tal com Sequeira. Óbvio que as condições podem mudar, o Bahia não se saiu, não se retirou, né, completamente da negociação, ela apenas está no estágio parado nesse momento. O Bahia pode tentar uma nova proposta, o Bahia pode tentar uma nova coisa para tentar contratar o jogador, mas nesse momento as negociações estão travadas. E acho muito difícil, ao ver um acordo, até o final desta janela. Eu acredito que se tiver algum acordo, se tiver alguma situação envolvendo Bahia e Sequeira, seja de fato no final da temporada europeia, no meio da temporada do futebol brasileiro, porque aí o Bahia vai ter a oportunidade de negociar novamente e não vai estar mais em curso, né, a temporada por lá, e eles não vão ficar mais com medo de perder o seu principal jogador no meio da temporada. Ele está avaliado em mais ou menos ali 9, 10 milhões de reais. É óbvio que ao final desta temporada o valor dele deve subir bastante, né, que entre 15 a 10 milhões de reais, não acho que seja muito além disso. A posição de goleiro sempre é um pouco mais barato, né, mais em conta, e o Patrick Sequeira também não tem 20, 21 anos de idade, já tem seus 25, mesmo que para um goleiro isso ainda é um pouco jovem, mas enfim, né, vocês conseguiram entender. A ideia do Bahia é ter um goleiro, né, principal, que seja aquele cara mesmo por vários anos, como eu já expliquei para vocês. A ideia do Bahia é contratar um goleiro que seja, né, visando ao futuro, né, um cara que possa ficar aqui por 3, 4 anos sendo titular absoluto da equipe, né, que encontre o goleiro perfeito, vamos dizer assim, né, dentro desses moldes. Eu sei que é muito difícil isso acontecer, mas a ideia do clube é justamente essa, um cara que tenha as características do Grupo City, um cara que seja muito bom também debaixo das traves, que possa dar segurança, que possa levar o nível da equipe, enfim. O Sequeira me parece ser esse jogador perfeito que o Bahia tanto busca no mercado. O problema é só o clube de lá liberar. Se ele chegar, como eu falei para vocês, deve ser na segunda janela. E aí surgem as dúvidas. Quem deve ser o goleiro do Bahia para a temporada até esse momento, até a segunda janela? Eu acredito que a disputa fique entre o Marcos Felipe e o Denis Júnior, e o Danilo Fernandes. Acredito que o Danilo tenha um crédito maior pelo como terminou a temporada passada. Eu acho que o goleiro, por exemplo, da Libertadores tem de ser, né, ao Danilo Fernandes, que deve ganhar mais oportunidades nessa temporada. Eu acho que, inclusive, ele começa o jogo contra o The Strongest, tá? Minha opinião aqui, isso não é informação, mas acredito que isso deva acontecer. Óbvio que o desempenho nesse momento ainda de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste vai contar para a escolha do Rogério, mas eu acho que o goleiro titular, né, até esse momento que chegue no meio da temporada, ou que se o Bahia consiga trazer um até o final dessa janela, o que eu não acredito, deva ser o Danilo Fernandes. Eu acho que o Danilo ganhou muito crédito pelo como ele terminou a temporada passada, aquele jogo contra o Atlético Goianiense, enfim, nesse primeiro momento ele não vai ser tão exigido, né? O Bahia vai enfrentar algumas equipes modestas ainda nesse primeiro momento, mas a partir do momento quando as coisas começarem de fato a valer mesmo, né? Serem mais pesados, confrontos e tal, eu acho que o Danilo passe a ser o goleiro titular do Bahia. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Já deixa teu like aqui se você ainda não deixou. Não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.